cujo título, Conforme o Amor. Convido a todos a prestarem bastante atenção nessa passagem que Paulo escreve aqui, que tem muito a ver com o estudo que o nosso irmão vai nos trazer. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Paulo, Romanos 14, 15. Preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos, e os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse concerto de incompreensão. Ainda hoje, os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando sentimentos. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora, não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Há sacerdotes que só se sentem missionários em celebrando os ofícios que lhes competem e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante, senão em horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. O discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas, mas seria também ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrar a si mesmo dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Muito atual essa página, né? Muito atual. Vamos assim, eu convido a todos a fecharem os olhos, para melhor elevar o seu pensamento a Deus, domar os seus sentimentos, dominar os seus pensamentos, e nós possamos amansar os nossos corações aflitos, para nos encontrarmos com o conhecimento. Jesus, querido amigo e mestre, pastor de nossas almas, te agradecemos por nos auxiliar a estar aqui por mais uma vez nesta casa de oração, de aprendizado, para com o estudo da doutrina espírita, te compreender mais, os teus exemplos, as tuas falas, os teus ensinamentos. Envolve-nos a todos, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, e mesmo aqueles que não estão, que estão em outras tarefas, de qualquer natureza, que possam ser envolvidos por toda a mensagem de amor que aqui venha vislumbrar sobre nós. Auxilia-nos, pois, no entendimento, que nós possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Envolve o nosso irmão, que ele seja sempre amparado como sempre foi, mas que nesta manhã ele possa nos trazer a palavra fácil para o entendimento, para que seja melhor o nosso entendimento. E assim, Senhor Jesus, te pedimos permissão, contando sempre com a boa vontade dos benfeitores que trabalham nesta casa, para iniciarmos essa nossa atividade e que ela transcorra na tua doce e bendita paz. Então, nosso irmão Flávio vai nos trazer um tema que eu gosto muito, porque é fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem sem ostentação é bem amplo, né, Fábio? E isso está no item 1 a 3 do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. No Evangelho segundo o Espiritismo. Com a palavra, o Flávio. Bom dia. Foi, viu? Irmãos, desejo a todos que aqui se encontrem que o amparo de Deus abrace-nos com muita força, mas principalmente que nós façamos a nossa parte em sintonizar com esse amor que está sempre ao nosso redor. Então, cabe a nós também fazer essa sintonia,
que o coração de todos esteja em paz e que Deus nos abençoe nesse dia. Então, o tema de hoje é fazer o bem sem ostentação, que, como o colega falou, é do capítulo 13 do Evangelho de Jesus. O capítulo 13... Posso tocar? O capítulo 13, ele fala todo dessa questão da modéstia. Ali Kardec traz a mensagem dos Espíritos, incentivando a nossa modéstia no agir com o próximo. E para iniciar a nossa fala, eu trouxe aqui um exemplo que chegou à minha mão, né, agora em cima da hora, fala do valor da esmola, né? É um texto de Malba Tahan, né? Ele diz assim: um mendigo que esmolava a porta de uma grande mesquita, ergueu certa vez ao Altíssimo a seguinte prece: Senhor, fazei com que as primeiras esmolas que me forem dadas hoje tenham para mim o mesmo valor que tivessem aos vossos olhos. Momentos depois, cruzava a mesquita um rico sheik que regressava de uma festa acompanhado de vários amigos e admiradores. Tomou orgulhoso de um punhado de ouro e, com o fito especial de deslumbrar os que rodeavam, atirou as rutilantes moedas aos pés do mendigo. O infeliz, em sinal de gratidão, beijou o chão que o nobre senhor pisara. Quando, porém, procurou juntar as moedas que recebera, notou com indizível surpresa que elas se haviam transformado em folhas secas. Ao mesmo instante compreendeu o mendigo, ao recordar-se da prece que pouco antes fizera, que aquela transformação milagrosa era obra do Senhor onipotente. As moedas dadas pelo orgulho do sheik não passavam de folhas secas e inúteis que o vento arrasta, espedaça e reduz a pó. E o mendicante, tomado de profunda tristeza, começou a lamentar a sua triste sorte. Um humilde tecelão que passava compadeceu-se da situação do infeliz e deu-lhe um punhado de tâmaras, pois não trazia do seu nem mesmo um simples dinar de cobre. Realizou-se, porém, um novo milagre. As tâmaras ofertadas pelo tecelão mal caíram entre as mãos do mendigo, transformando-se em pérolas e rubis. Louvado seja Deus, justo e clemente, a esmola dada por ostentação e aos olhos de Deus como folha seca do caminho, o óbolo piedoso, ele vale mais do que todos os tesouros de um califa. Então, bem pertinente a questão que visa aqui marcar a questão da ostentação, o nosso orgulho, e qual é a nossa vontade quando do momento de caridade ao nosso irmão. Então, o desinteresse, né? O desinteresse, o amor, né? São umas das virtudes que tem nortear o nosso ato. Então, como aqui mostra o fazer o bem sem ostentação, né? Aquela imagem ali do amigo no selfie enquanto dá ali um trocado para aqueles necessitados. Ostentar é dar à amostra, mostrar, deixar visto, querer que o outro perceba o que nós estamos fazendo. E o item 1 e 2 desse capítulo 3 traz duas mensagens de Mateus. A primeira é essa: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando deres esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Como é que a minha mão não pode ver o que a outra faz? Deus falava por palavras, Jesus falava por palavras.
São duas mãos do mesmo corpo, né? A cabeça que gere o ato. Então, há algo a ser revelado nessa questão. É intrínseco que o que eu faço, o outro não deve saber. Então, Jesus e Mateus, reproduzindo a mensagem de Jesus, fala aí da nossa vontade em não deixar exposto a nossa caridade. Ela não tem valor se a gente colocar em ostentação, porque Deus está vendo. Eu quero o quê? Que o homem reconheça o que eu faço ou que Deus reconheça o que eu faço? Né? Essa é a questão. Por que eu valorizo? O que eu valorizo? O presente do homem ou o futuro? Nosso, na pátria espiritual. Porque aqui há de se relembrar e conscientizar que nós somos espíritos imortais. Esta aqui é uma das passagens que estivemos aqui no mundo, encarnado. Mas a nossa pátria é espiritual. A doutrina nos mostra isso. O que interessa para mim hoje, para nós, é ser reconhecido na terra ou ser reconhecido pelo Pai? Mas para ser reconhecido pelo Pai, a caridade tem que ser desinteressada. Não há caridade com interesse, nem condicionada. Então, a caridade que eu faço para com o próximo é ocultar a minha mão e a outra não vai saber. Então, eu tenho que agir com desinteresse, tenho que agir com devotamento, tenho que ser sigiloso e tenho que ter principalmente amor por a quem eu vou fazer o meu ato de caridade. Então, aqui, Mateus fala dessa condição, né? Da gente não tombetear diante dos outros. Na segunda versículo de Mateus, que eu não trouxe, mas ele fala da passagem em que Jesus desce do monte e encontra hoje um portador de hanseníase, naquela época um leproso. E o leproso chega até ele e fala assim: mestre, se o senhor quiser, o senhor pode me curar? Jesus disse para ele: eu quero, fica-te curado. E a lepra, né, saiu do corpo daquele irmão. Jesus disse: vá, não conte nada a ninguém, vá ao sacerdote e mostre o que aconteceu, né, e dê a oferta que Moisés determina. Então, o que Jesus quer nessa segunda passagem mostrar? A importância do sigilo. Jesus não demonstrava para ninguém, não trombeteava. Então, se o sacerdote, aquele que foi curado, não alardar, mas mostrar quem é o sacerdote, porque naquela época, lá atrás, a pessoa que era cometida de uma doença semelhante à lepra, outras, a loucura e tudo, ele era tirado da sociedade. Ele saía do livro dos vivos. Mas quando ele ficou curado, ele apresentar ao sacerdote, o sacerdote ia ter que reconhecer que ele não era mais doente, e ia ter que colocá-lo de novo no livro dos vivos, né? Então, mostrando o que? A graça de Deus. E o que era o tributo de Moisés? Era a gratidão do favorecido a Deus. Então, tinha sim o tributo material. Segundo Levítico, lá na Bíblia está dois bodes, uma cabra, uma flor de sal e mais alguma coisa que teria que ser dado por aquele que ficou curado lá no templo. Mas era para representar a gratidão daquele ser que foi curado para Deus e não para o homem. Então, Jesus ressaltou essa questão. A partir do terceiro item desse capítulo, aí temos Kardec, né, falando sobre fora da caridade não há salvação, fazer o bem sem ostentação e não saber o que a mão esquerda faz a mão direita. E aí Kardec começa logo já nos mostrando duas situações. Que fazer o bem sem ostentação tem a grande meta em fazer o bem sem ostentação. Mais meritório é ocultar a mão que dá. Então, ele bota duas colocações. A grande mérito em fazer o bem sem ostentação. Mais meritório, ou seja, tem mais mérito ocultar a mão que dá.
Vamos tentar trabalhar essa questão. Fazer o bem sem ostentação. Podemos fazer o bem sem ostentação. Eu posso dar alguma coisa, eu posso exercer um trabalho, eu posso escutar um amigo, que a caridade não é só material, né? A gente pode escutar um amigo e não falar nada para ninguém, não fazer ostentação, não demonstrar. Mas eu também posso, né, demonstrar sem ostentar. Eu posso convidar, vou citar aqui como exemplo, a casa tem um trabalho de ajuda comunitária. Eu posso tentar aliciar um amigo a vir a colaborar com a casa na quantidade de alimentos a fornecer para os nossos irmãos necessitados. Quando eu falo a ele que eu ajudo, eu estou demonstrando um ato que eu faço, mas é sem ostentação, porque eu quero agarear aquele... É o contrário, eu falo assim, pô, eu ajudo lá na casa do isso, aquilo, ostentando o que eu faço, demonstrando, tombreteando. Não é o caso. A gente pode ostentar, fazer bem sem ostentação, a esse mérito. Eu dei, falei, comuniquei, mas no sentido de agarear. Então, ali houve uma ostentação. Agora, ocultar a mão que dá é simplesmente ser anônimo. Então, para Deus, ocultar a mão que dá tem uma superioridade moral, como diz o texto ali, constitui marca incontestável de superioridade moral, porquanto para encarar as coisas do mais alto do que o faz, o vulgo, mister ou necessário se torna abstrair da vida presente, identificar-se com a vida futura. Então, com qual vida que nós estamos nos identificando hoje? Quando nós damos, quando nós ofertamos, o que eu faço? Eu deixo a minha mão, como vai ser a próxima situação, para que o outro veja lá, quando começou, no primeiro slide, tirando uma foto. Eu me preocupo mais com os sentimentos daquela pessoa e não constrangê-la, não humilhá-la, não deixar a ela ali um quê vexatório, porque nós temos que nos preocupar com o próximo. Na caridade, presume o amor, como o texto falava, né? Então, se eu não me preocupo com o outro, não me coloco no lugar do outro, que aquilo possa trazer para ele, no momento da caridade, um constrangimento, eu não estou sendo caridoso, né? Eu não estou agindo com amor, porque eu dou, mas causa um constrangimento, como nós vamos ver mais à frente. No segundo momento, Kardec fala aos que só dão, é aquele lá da foto, né? Na esperança de receber, na esperança de que o que recebe, ou seja, a quem eu estou dando, irá abrandar por toda a parte o benefício recebido. Ele quer autopromoção. Nós vamos ver isso aí daqui a pouco, mais à frente na nossa sociedade. Estamos chegando ao momento do pleito eleitoral, né? Onde as pessoas se mostram na esperança de que o recebe irá contar para o outro o que recebeu. Infelizmente, os nossos políticos, eles usam muito disso e da autopromoção. E eles querem um terceiro que não está ali, que é o receber. Que eles se mostram o que eles fazem, se autopromovem, mas eles querem o resultado lá na urna, que é o nosso voto. Oi? Aham. É.
Então, essa é uma outra face nossa do ser humano. O ser humano quer se certificar. E também é um entrave para a doação, porque como não há transparência, o que dá, geralmente fala assim, pô, será, como a senhora falou, que o que eu estou dando está recebendo? A gente viu que até nessa questão da tragédia Rio Grande do Sul aí, muitos golpes foram realizados, né, por pessoas que quiseram levar alguma vantagem com o momento, né, que o outro está vivendo. Então, isso gera o quê? Uma incerteza na pessoa que vai doar. Né? Então, mas hoje, graças a Deus, a gente também tem mecanismos para verificar as entidades que realmente são sérias e estão trabalhando no pró do melhor do outro. Né? Então, a questão hoje é só se informar, né, se está realmente acontecendo. Então, a autopromoção é uma característica daqueles que dão só meramente querendo o quê? Um retorno. Não há desinteresse, há interesse, um interesse de se promover, um interesse de ser reconhecido, um interesse de que seja demonstrado o seu ato. E como diz ali, com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Ele já tem o quê? O retorno, que é a visibilidade dele. Ele já ganhou. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Meu orgulho me faz gerar atos, e toda ação tem uma reação. Então, se eu hoje sou orgulhoso e não pago aqui o meu ato de orgulho, vou pagar do outro lado, ou vou vir numa outra situação para pagar, porque nós já sabemos que o que a gente planta, a gente colhe, não tem para onde correr. Então, certas verdades a gente tem que interiorizar, porque isso nos faz melhorar. Nós já precisamos nos conscientizar do que nós somos. Essa é a questão. Eu sou Flávio carne ou eu sou Flávio espírito? Essa é a questão. Se a doutrina nos revela que eu vim do plano espiritual e eu vou voltar para lá, e eu já sei disso, beleza. Como é que eu vou me portar? Aí que vem nós nos instruirmos. Amai-vos, essa é o primeiro mandamento. O segundo é instruir-vos, porque quando nós nos instruirmos, nós sabemos como nós retornaremos para lá. Então, a partir desse momento, do conhecimento, vamos exercitar, porque se nós continuarmos a agir de forma desordenada, né, na prática do amor ou do desamor, vai dar ruim para quem? Para ele? Não, vai dar ruim para mim, porque ninguém vai pagar a minha conta, só eu mesmo. Eu sou fruto do meu passado, das minhas reencarnações. Hoje, estava falando com um amigo que a doutrina abriu o leque ou tirou o véu daquilo que eu desconhecia, mas que se eu já conheço e nós já conhecemos, a ignorância não vai nos proteger mais. Então, estamos cientes do que nós fazemos, nós vamos ter que arcar. A nossa questão é olhar o próximo como olhar a nós mesmos, como irmãos, como eu estava conversando com um amigo aqui. A questão é essa, olhar como irmãos, olhar como os filhos de Deus e ter por ele o melhor sentimento possível. A doutrina nos mostra não ficar olhando o cisco no olho do outro, enquanto a gente tem uma trave no nosso. Quando nós já percebemos e passamos a enxergar no outro o que de bom ele possui, é porque nós também já temos algo de bom dentro de nós. Enquanto nós continuamos a olhar o outro e ver nele o que nós achamos que ele tem, é porque nós também já temos. Não tem para onde fugir. E continua Kardec. Ele fala da beneficência modesta. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem característica admirável que da beneficência modesta. E o que é beneficência? Trouxe aqui um resuminho da beneficência. Beneficência é o ato, prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo, de trabalhar pelo próximo. Quando nós trabalhamos pelo próximo, trabalhamos por nós. Mas não quer dizer que seja uma regra. Olha o desinteresse, tem que haver desinteresse. Trabalhar pelo próximo desinteressadamente, devotadamente e com amor. Então, a beneficência modesta
segundo Kardec, se divide em dois momentos, a modéstia real e a falsa modéstia, que ele vai dizer ali, caracterizando. A modéstia real dá sem interesse em divulgar, tem elevação moral. Já a falsa modéstia oculta o que dá, mas tendo cuidado de aparecer um pedacinho para que os outros possam ver, né? Eu vou ali fazer uma doação, né, para um amigo, aí eu levo um amigo comigo, para que esse amigo também tenha que eu estou dando. Eu não vou falar nada não, mas o amigo vai falar. Eu levei ele já com a intenção dele saber o que eu vou falar, né? Já vou mostrar. Aí, outro, pô, sabe fulano? Fulano é gente boa, doa isso para lá. Mas o que ele quer? Se ele quisesse, ele ia sozinho, ou mandava entregar, que é a mão que oculta, né? Mas ele quis levar o próximo, porque ele quer o quê? O reconhecimento, ele quer saber, demonstrar para a sociedade que ele está dando, e isso é orgulho. Então, não está sendo vantajoso. Aí lá, ocultam o que dá, mas tendo cuidado de aparecer um pedacinho para que os outros fizerem. A resposta, também esses já receberam da terra a sua recompensa. Foram vistos, são satisfeitos por terem sido vistos, e tudo que terão. Então, o que ele quer, ele já tem aqui. Ele não está interessado na vida futura, ele está interessado no presente, naquilo que ele vive. Ele dá muito mais importância ao que o homem pensa do que a que Deus pensa dele. Então, eu ajo dessa forma, tenho que estar consciente que eu estou dando importância para a matéria, para o hoje, para o amanhã não, porque é clara a mensagem. Nós precisamos pensar no futuro, o futuro que Deus quer. A mensagem que eu li aqui é o seguinte: o mendigo pediu a Deus que a doação que fosse dada a ele fosse da forma que Deus o via. Então, quando o sheik jogou as moedas, ele estava eivado de orgulho. Deus não dá valor ao orgulho, então as moedas de ouro dele se transformaram em folhas secas que o vento leva. Já em contrapartida, as tâmaras se transformaram em rubi. É o óbolo da viúva. Dar com amor nem o que tem. Essa é a questão, quando nós exercemos a caridade. E Kardec continua falando da... Não mudou, desculpa. Da falsa modéstia. Ele vai caracterizar a falsa modéstia dizendo: faz o benefício, mas impõe a quem recebe o testemunho de reconhecimento. A coisa pior do que falar assim, eu te dei. Não, ele me deu realmente, isso aqui, reconhecendo aquilo que recebeu, constrangendo a pessoa. Isso é caridade? Exalta o sacrifício realizado pela ajuda. Aí fala assim, mas poxa, eu fiz tanto sacrifício para dar educação àquele filho, agora, olha só. Dentro da própria casa, o pai está exaltando o sacrifício que ele fez pelo filho. Está cobrando do filho o que ele fez, cobra do filho, da esposa, da mãe, de quem ele quiser. Ele está o quê? Exaltando o sacrifício que ele fez para ajudar o próximo. Tem mérito? Não tem, é falsa modéstia. Faz ao beneficiado sentir o peso de sua posição. A posição do beneficiado constrange a pessoa. E a de quem doa. Ou seja, eu estou precisando, você está me doando. Isso é muito ruim. Então, ali, exalta o sacrifício de quem é realizado pela ajuda, a gente tem que dissimular essa questão. Mais à frente vai chegar esse tópico. Então, diz lá, as lágrimas que secam por vaidade, em vez de subirem ao céu, recairão sobre o coração do aflito e o cerarão. Ou seja, o constrangimento machuca mais a pessoa que está recebendo. Tem um texto de Meimei, que é da evangelização infantil, vou tentar reproduzir, eu não lembro todo ele, mas vou tentar reproduzir. Tinha uma criança, né, acho que o nome dela, não lembro o nome, ela era muito boa, ajudava criança, idoso, quem ela pudesse ajudar, ela ajudava. Ela era pequena, mas ajudava, gostava de flor, de animal, ela era uma pessoa assim. E um dia a mãe dela saiu com ela, ia visitar a costureira, saiu com ela levando. Durante o trajeto, ela encontrou um amiguinho. Oi, fulano, tá bem isso aqui? Olha lá, mãe, ele está usando o chinelo que a gente deu para ele. Aí continuaram andando. Aí ele, está usando. Ficou assim, meio acanhado, né? Falou o nome dela, agradeceu. Mais à frente, ela encontrou uma senhora que estava usando o vestido da mãe. Olha lá, mãe, fulano, tá andando boa?
aquele vestido é da senhora, lembra? Eu dei. Aí, você que me deu, obrigado, tá? Como é que vai a senhora? A senhora vai bem? E assim ela foi encontrando N pessoas. Pelo caminho, tudo que ela tinha dado, e tudo ela ressaltava que ela tinha dado, né? E a mãe sentiu vontade de falar para a filha, mas ficou quieta. E à noite eles faziam o culto do lar, o evangelho no lar, e aí caiu né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, explicando essa situação. E ao final a mãe perguntou a ela, e aí, filha, o que você entendeu dessa mensagem? Ela, mãe, agi errado hoje durante o dia, né? Constrangi meus amigos, né? A senhora quer que eu vá pedir desculpa a eles? Não, porque pedir desculpa é reavivar a ferida. Desculpa por eu ter te magoado, ter te dado isso. Não estou relembrando a pessoa que eu dei alguma coisa para ela? Então, a mãe foi sábia e disse, não, deixa do jeito que está, deixa o silêncio, que o silêncio também é uma caridade. Então, tem essa questão de exaltar o sacrifício realizado pela ajuda. A pessoa que recebe, ela está recebendo, ela está numa condição de ajuda. E fazer essa pessoa se sentir, né, acalentada, às vezes se torna um pouco difícil. Mas Kardec também vai dar a solução para isso mais à frente. Porque como agir de tal forma que nós não constrangermos o próximo. Acho que se ele... Aí ele vai ler, né, que machuca mais, para esse, nem mesmo a recompensa terrestre existe, porquanto ele só vê privado da grata satisfação de ouvir bem dizer o nome, e é esse o primeiro castigo do seu orgulho. Ou seja, quando ele faz tudo isso, nem agradecer a pessoa quer agradecer. Então ele nem ouve o próprio nome, nem obrigado por ter... Não, nem isso o cara fala, porque ele já fez ali, ó, tudo aquilo ali é porque ele quis fazer, ele quis machucar, ou não tem conhecimento do que ele está fazendo, porque não consegue se colocar no lugar do outro. O próximo é a modéstia real, o jeito certo de agir. A beneficência praticada sem ostentação, né? Tem duplo mérito, a caridade material e a caridade moral. Então, a beneficência praticada com amor tem duplo mérito. Ela é caridade material e moral. E quando ela é moral, ela resguarda a dignidade, não fere o amor próprio e eleva a autoestima do beneficiado. Entendeu? A gente trabalha de forma a trazer para aquela pessoa uma dignidade, não ferir o amor próprio dele e elevar a autoestima que ele tem, para não constrangê-lo. É sempre essa questão do constrangimento. E aí a gente tem ele falando da verdadeira caridade. A verdadeira caridade, ela é delicada, engenhosa em dissimular o benefício e evita aparências capazes de melindrar. Então é delicada, é da forma que a gente chega. Engenhosa, é dissimular. E aí vai o exemplo, que para a gente transformar o quê? O nosso ato de caridade, para que o outro entenda que ele está prestando um serviço para nós. Então, ele não está sendo ajudado, ele está nos ajudando. Essa é a questão de dissimular. Exemplo bem simples. Estou lá, eu na minha casa, cheio de mato, né? E tem um amigo que está no momento de necessidade. Eu chego para ele e falo assim, eu não quero cortar o mato, não me interessa agora, não quero fazer, mas eu sei que aquele amigo está lá, né, precisando. Eu chego para ele e falo, pô, você não pode me ajudar, não? Pô, estou com o mato lá, você não quer ir lá cortar para mim, não? Aquele que está necessitado vai entender que ele está recebendo o quê? Um serviço. Então, ele vai lá e vai fazer, e depois ainda pode dizer, pô, ajudei fulano, pô, rocei lá o quintal dele. Eu não estava precisando, eu não queria, mas eu vi que o meu amigo estava numa situação de dificuldade. Então, para ele, eu sugeri que ele pudesse me ajudar, né, capinando o meu quintal. Um exemplo simples, mas que nos coloca na condição de dar dignidade ao outro, que o outro perceba que ele está sendo útil, e não que eu estou lá, falando assim, pô, tu está desempregado, né, cara? Vai lá, pô, limpa o quintal para mim que eu te dou um trocado. Isso é humilhar, isso não é ajudar, então isso é constranger, isso não é ter delicadeza, não é ser educado, e muito menos
deixar de não melindrar a pessoa. Então, o agir para ajudar tem que ser com cautela, com delicadeza. Estou precisando? Estou, mas eu não posso constranger meu irmão. Então, eu vou lá ofertar ele de maneira que ele entenda que ele está me prestando serviço. Não preservei a dignidade dele? Não aumentei a autoestima, o amor próprio? E ele não me ajudou? Então está tudo certo, porque ele não vai ver aquele ato como caridade, mas foi ajudado. Então diz ali, ó, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento do que se origina da necessidade. Um outro exemplo de Chico Xavier, sobre essa questão de aumentar o sofrimento, né, do constrangimento, certa feita ele e seus amigos iam levar mantimentos para um irmão, né? E ao chegar próximo à casa, perceberam um entra e sai na casa, uma movimentação, né? Aí ele falou assim, pois irmãos, vamos entrar pelos fundos. Aí mas por que a gente vai entrar pelos fundos? Porque ninguém precisa saber das necessidades do nosso irmão. Então, Chico, como sempre, alertando que a cordialidade, o amor, a dignidade, de entraram pelos fundos, entregaram, ninguém precisa saber, e manteve ali a dignidade da pessoa necessitada e foram embora. Então, são essas questões que nós precisamos entender durante o nosso dia, porque dar o benefício ao próximo, seja ele o material ou moral, não precisa ser alardado. Que a pessoa chega na sua casa ou te convida e quer desabafar, né? Falar com você, contar seus problemas, você empresta o ouvido, um ato de caridade, se der, você aconselha, se não der, você só escuta. Beleza. Aí daqui a pouco você fala, pô, fulano esteve aqui em casa, encheu o meu saco. Falou pra caramba, que caridade tem nisso? Qual foi o ato? Então não fala, não deixa o cara falar. Fala assim, estou ocupado, não sei. Mas não, a pessoa, às vezes, não percebe o que é emprestar uma orelha para aquele que está, né, necessitado de falar, de desabafar, de tirar dentro dele aquilo que o angustia. E quando a gente está ouvindo, se a gente elevar o pensamento ao Pai e pedir que Ele envolva-nos ali naquele momento de comunhão, poxa, isso melhora muito mais a capacidade que temos de abarcar com amor aquele que nos aproxima, que se aproxima de nós com necessidade. Então, é um ato de prática. E para praticar, a gente tem que conhecer. E essa é a função, na nossa interpretação, da doutrina espírita. Em todo o seu vernáculo, ele vem nos mostrar atitudes, temos exemplos, temos direcionamentos para nos comportar. Salvo, eu não vou lembrar direito, mas tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala qual é a virtude mais importante. E ali os Espíritos discorrem que a virtude mais importante é aquela feita sem desinteresse, com amor ao próximo, por amor ao próximo. Toda virtude bem feita para combater um mau pensamento tem seu mérito, mas aquela que é feita para ajudar o próximo com desinteresse é a melhor virtude. Então, nós estamos aqui hoje na Casa Espírita, tendo um conhecimento, um momento de reflexão, amparado pela essa espiritualidade maravilhosa desta casa, neste momento, nessa questão de dar a mão esquerda, não ver a mão esquerda, o que faz a mão direita. E, para fechar, quase fechando, temos aqui, a verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade, quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiário, diante daquele que presta o serviço. É o exemplo que eu dei do cara que vai cortar a árvore. Eu inverti o papel com aquele que precisava. Eu passei a ser o beneficiário e ele, aquele que me presta o serviço. Então, Kardec diz, eis o que significam estas palavras, não saiba a mão direita o que faz a mão esquerda. É simples, é nos colocarmos na condição de beneficiado e aquele que necessita de ser o prestador de serviço, aquele que me ajuda, e não de forçar e dizer para o outro, eu estou te ajudando, você precisa me reconhecer, fala para o outro que eu te ajudei, mostra o que eu fiz por você. Isso não tem caridade
E isso não saiba a mão esquerda o que dá a mão direita. Estamos numa caminhada, estamos trabalhando por quem? Por nós. Vivemos num mundo de prova e expiação, então não adianta se iludir. O que nós temos aqui ou é prova ou é expiação. Não dá para correr. Então, se nós já sabemos a nossa condição de encarnado no mundo de provas e expiação, o que nós fizermos aqui tem retorno. Ou eu estou numa prova ou estou numa expiação. O que eu faço quando eu estiver numa prova? O que eu faço quando eu estiver numa expiação? Essas são as questões. É agir de acordo com a lei de Deus. E onde está a lei de Deus? Está aqui na nossa consciência. Está lá no livro dos Espíritos, mostra, não lembro a questão, 622, 900, alguma coisa, que diz aonde é que está a lei de Deus, na nossa consciência. E a lei natural é a lei de Deus. Então, é só prestar atenção na gente. Quando eu faço um ato que é contra a lei de Deus, seja contra mim, contra o meu irmão, a lei vai apitar. E aí a gente sente o que a gente acha que é um remorso. Mas é simplesmente a lei de Deus dizendo, nós agimos de forma errada. Como corrigir esse fato? É outra questão. Eu posso corrigir agora, se eu, por exemplo, entrei numa contenda com meu irmão e houve ali uma certa rusga, cada um subiu no seu castelo e botou um rio com um mega tubarão no meio, aí fica difícil, voltar ao que era antes. Então, o que eu posso fazer nessa situação? Eu posso deixar para lá, e o rio vai estar lá, eu vou estar no meu castelo, meu irmão vai estar no castelo dele, e o mega tubarão no meio, ou eu simplesmente ergo uma ponte sobre o rio e vou até lá para tentar reajustar com o meu irmão. Quando eu reajusto com o meu irmão, eu estou reajustando com ele, mas eu também estou reajustando com a lei de Deus. Se ele vai me perdoar, problema dele, mas eu faço a minha parte. O perdão, ele tem que ser uma coisa livre, tem que ter dentro de nós a liberdade de fluir, de chegar e envolver aquele irmão com o meu amor, com o meu sentimento de querer dele uma oportunidade de me perdoar. Se ele vai querer, não sei, mas se eu fiz a minha parte, tudo bem. Agora, se eu não fiz a minha parte, ergui o castelo, fui subindo, subi o muro depois, deixei meu irmão para lá, vai ficar por assim dizer? Não, porque tudo que a gente faz, a gente tem que ajustar. Dependendo do tamanho, do estrago que eu causei, o que ele causou em mim, se eu perdoei, lá na parte espiritual já tem a benécia do perdão, a gente vai se encontrar de novo. Se ele não me perdoou, ele também vai se encontrar na parte espiritual, mas com certeza eu tenho um escudo do perdão. Então, muitas situações que nós criamos aqui no plano terrestre resultam numa perseguição no plano espiritual, numa obsessão, mas se eu estou evado do perdão de coração, tem um amparo de Deus. Mas se eu não, de contrapartida, também guardo dentro de mim um ódio, um rancor, a gente vai se encontrar para acertar essas dúvidas. Se o ódio cresce se o ódio cresce tanto que gera em mim uma vontade de vingança, eu posso me tornar um obsessor daquele irmão. Aqui na Terra mesmo. Não preciso nem ir para a parte espiritual. Então temos que tomar um pouco de cuidado com as nossas ações. Como é que a gente sabe se portar? Estudando. A casa oferece cursos, a doutrina está aí aberta para todos que queiram acessá-la, é pela internet, pelos livros, São várias obras que nos trazem exemplos até mais práticos, Nós vemos lá no céu e inferno, Quantos exemplos tem ali de espíritos que sucumbiram aqui na Terra, Tem exemplos bons, exemplos não tão bons, e todos nós podemos acessar isso como fonte de conhecimento para que nós possamos não cometer os mesmos erros e também desenvolver mecanismo de nos parar quando nós estamos aptos a cometer um erro, chamados reflexos condicionados que nós criamos desde que estamos encarnados. É aquele comportamento que
que aparece quando nós nos deparamos com determinada situação. Chama-se reflexo condicionado, que pode ser mudado a partir do momento que nós tenhamos conhecimento de quem? De nós, né? Conheça-te a verdade vos libertará. Conheça a ti mesmo e libertos estará. Essa é a questão. Só que conhecer a nós dá trabalho, né? Principalmente a questão de se lapidar, né? Se lapidar é muito difícil para nós, porque não tem ninguém, eu não posso tirar a casca do outro, só tenho que tirar a casca de mim. E isso às vezes dói, mas é porque a gente ainda não percebe o lucro, ou a vantagem, ou a glória que nós teremos depois, quando eu já deixar de ter a preocupação se o outro fez aquilo porque quis me prejudicar, porque o outro faz é dele, o que eu faço é que é meu. Cabe a mim perdoar, cabe a mim ter caridade, cabe a mim exercitar a máxima de não saber a mão esquerda o que faz a mão direita, ou seja, de ser bom. Bom em relação ao quê? A Deus, né? Não adianta também eu fazer aqui, neste planeta, a caridade interessada no plano espiritual. Tem outra questão que eu também não vou lembrar do Livro dos Espíritos, que a pergunta é, se eu for caridoso na Terra, fizer só o bem com o objetivo na vida futura, eu terei méritos? A resposta dos Espíritos é simples. A caridade tem que ser desinteressada. Então, se eu faço uma caridade aqui pensando lá, eu não estou com interesse? Estou. Eu quero o quê? Um plano melhor para mim lá, né? Eu quero uma casa de 2 andares, no plano espiritual, com piscina, um jardim bonito. Lê do engano, filho. Não vai ter. Porque está interessado. Mesmo que a gente seja bom, mas está interessado aos olhos de Deus, há interesse. Ela tem que ser desinteressada, com devotamento, com sigilo e com amor ao próximo. Isso é caridade. Se não for assim, é qualquer outra coisa, é um ato bom, né? Mas não é, aos olhos de Deus, o que nos dá um bom retorno, um bom amparo. E assim, para finalizar, deixo uma mensagem aqui do nosso irmão Teilhard de Chardin, né, em francês. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Muda o foco, muda o entendimento. Se nós somos seres espirituais, Jesus já disse, muitas moradas na casa do Pai. Então, planeta de provas e expiações não existe só a Terra, tá? Já circulamos por alguns. E planetas regenerados, qual a Terra está no processo, existem outros. Muitas moradas na casa do Pai. Se eu sou um ser espiritual, posso habitar qualquer dessas moradas. E o que vai me fazer alçar uma dessas moradas? A construção do meu eu, né? A construção da pessoa que eu sou, do espírito que eu sou. Essa é a grande conquista nossa neste mundo. Já estamos antenados, né? Temos conhecimento? Temos. Temos todo o conhecimento? Não. E qual é o nosso limitador? Somos nós mesmos. Porque eu até me pego aqui, vou confidenciar aqui um vício. Eu gosto de ver uma série, mas em vez de ver uma série, não podia estar lendo um livro? Então, hoje é uma batalha firme entre a série e o livro, né? A série é fácil, o livro exige que é um esforço maior, né? Exige você ler e compreender. E aí tem, salvo engano, é de Leon Denis, que a gente tem que ler menos e meditar mais. Então, lê um trecho, faz uma reflexão, faz uma interpretação. Porque durante o estudo, está quase na hora, durante esse estudo, tive uma outra compreensão, uma compreensão a mais, da parábola, desculpa, do festim das bodas, onde Jesus relata que o rei saiu para convidar
né? Primeiro as pessoas nobres e ninguém foi, e mataram lá os mensageiros deles e tudo, e por fim ele convidou todos aqueles que estavam nas esquinas, né? Os coxos, os estropiados, os mendigos, para a mesa, né? Do banquete de festim. Por que que Jesus, naquela época, duas situações, né? Mas o que interessa para hoje é o seguinte: quando você convida para a mesa os coxos, estropiados, os mendigos, o que eles têm para te oferecer? Nada. Então, ali não há interesse. Então, aí mais uma mensagem de Cristo na situação que é os festins de bodas. O desinteresse em convidar para a mesa da sua casa aquele que nada tem para te oferecer. Então, há desinteresse, mas há amor. Então, estamos aí nessa mensagem de que a nossa mão esquerda não saiba o que a mão direita faz, embora esteja no mesmo corpo, seja o nosso agir mais pautado com a condição de seres imortais, de um futuro melhor, e não desse presente que nós estamos. E assim nós encerramos, agradecidos pela atenção, que Deus envolva todos nós com seu infinito amor. Eu fico extasiado quando o palestrante, ele realmente nos traz da forma que a doutrina nos propõe, né? E eu gosto muito de citar aquela observação de Kardec, a fé raciocinada, né? E é uma palestra que eu tenho certeza que 100% da assistência aqui presente, Flávio, vai sair daqui mais reflexivo, pela palavra fácil, os exemplos, onde nós podemos sair daqui buscando pensar melhor, falar melhor e agir melhor, né? Fazendo reflexões, porque é um tema que é afeito a todos nós, não é? Não tem particularidade. Todos nós estamos envolvidos nesse contexto. Será que realmente eu estou fazendo a caridade como Jesus nos ensinou? Acho que você trouxe todos os pontos que nos interessam tomar uma percepção melhor, não é? Porque a gente pensa realmente estar fazendo a caridade, mas não como que Jesus nos ensinou. Essa é a grande verdade, né? É coisa para a gente pensar. Mas nós vamos agora agradecer a Deus por esse primeiro momento, porque nós temos o segundo momento, onde eu peço a todos que se mantenham sentados, aguardando aqueles que quiserem tomar o passe, serem convidados à fila para poder tomarem o passe, né? Nós vamos convidar todos a fecharem os olhos. Eu digo fechar os olhos porque a gente vai olhar mais para dentro de nós, não vai olhar para a cor da parede, vai poder pensar um pouco mais e nos acompanhar nesse pensamento de gratidão a Deus, o nosso Pai, que tudo nos dá, sempre nos deu, e a Jesus, o nosso Mestre, que nos auxilia a chegar sempre a esta casa de oração para aprendermos um pouco mais, para que nós possamos sair daqui, Senhor, por isso somos gratos, melhores do que aqui chegamos. Hoje quero ser melhor do que ontem. Essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, e esse é o meu empenho, o empenho que eu fiz para aqui estar, para eu me transformar. E me transformar não significa exigir do outro aquilo que ainda não sei fazer. E assim, Jesus, depois de todas essas observações que o nosso irmão trouxe para nós, que nós possamos sair daqui melhores preparados para fazer melhor exame dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. Que todos nós sejamos envolvidos nessa graça que aqui nos abasteceu, mas que nós possamos levar essa graça para o mundo afora, onde quer que estejamos, levando o teu evangelho com a propriedade que cabe. E assim, Jesus, benfeitores dessa casa, agradecemos a todos e que nós possamos voltar para casa melhores do que aqui chegamos. Que assim seja.